Olá, amigos, no ar o podcast Pode Opinar, que hoje recebe a pedagoga e doutoranda em educação, Silvânia Gregório. Tudo bem, professora? Seja bem-vindo ao podcast Pode Opinar. Olá, tudo bem? Prazer novamente estar aqui. Grata pelo convite, pela confiança e vamos trabalhar. Vamos falar de o que, por exemplo, hoje? Vamos falar de pedagogia, vamos falar de Ah. educação, vamos falar da falar relação de de ontem e de hoje da garotada, vamos falar do choque de gerações. Nós temos uma gama variada de assuntos para debater hoje no Pode Opinar. Estamos aqui, então vamos lá, Vamos à luta então, professora. à disposição. Professora, alguns dias atrás eu escrevi uma crônica onde Sim. eu relatava que esse choque de gerações, Ok. onde o senhor virou você e os papais perderam a importância na vida dos meninos. A seu ver, por que isso aconteceu? Muito boa essa pergunta. Hoje vamos voltar um pouquinho no tempo, na época do Brasil Império, Brasil Colônia. As autoridades, os pais tidos como autoridades eram chamados de Vossa Mercê, Vós Mercê, né, Senhor. Tinha toda aquela reverência. E isso eu percebo que ao longo do tempo foi acabando. Acontece a transformação na linguística, né, na linguagem do nosso dia a dia, e eu percebo que junto com essa diminuição de palavra, o respeito também. E hoje a gente percebe que a garotada ela está tão naturalizada a chamar os seus pais de tu, de você, de que você quer, fala de qualquer forma, coisa que na nossa época era um pouco diferente. Nós tínhamos muito respeito pelos mais velhos, inclusive por aqueles que nem eram da nossa família. Nós éramos obrigados a, como se fosse prestar continência. Os vizinhos, né? Vizinhos vigiavam a gente. Os padrinhos eram os segundos pais. Os padrinhos, vizinhos, os amigos dos nossos pais, tudo cuidava. E hoje em dia eu percebo que esse distanciamento, né? Por um lado, eu não vejo problema nenhum se na família eles se convencionam a falar de você para os pais. Na minha casa eu já fui ensinada até pedir bênção para o meu pai. Eu não sei se algum dos nossos amigos que estão assistindo tem esse hábito, mas na minha casa... Eu tenho ainda. Ainda tem? Eu tenho. Então, eu pedir tomo a uma bênção bênção na casa dos meus pais, Sim. chamo-os de senhor. Também. Então, nós somos criados dessa forma. E isso não me prejudicou em nada. Pelo contrário, né? As pessoas às vezes perguntam, nossa, mas era uma Formatou obediência... o caráter pelo respeito. Exatamente. Alguns falam assim, nossa, professora, mas isso aí engessa, fica muito maçante, muito engessante. De forma alguma. O respeito ele tem que estar em todos os níveis. É o nível horizontal e o nível vertical. É respeito para os meus pares por aqueles que são superiores. E eu digo mais, criança que foi ensinada a respeitar os pais como modelo de autoridade, Aurimar, não vai ter dificuldade de respeitar os professores, não vai ter dificuldade de respeitar o guarda de trânsito, a fila no banco, a fila no supermercado, vai saber ouvir um não. Hoje as crianças não sabem ouvir não mais. Tudo é sim, sim, e se você diz não para a criança, ela quase que morre. Fica emburrada. Né? Fica emburrada e às vezes tem problemas psicológicos. Isso é muito grave para essa geração. Muito fast food, muito rápido, muito superficial. Professora, quando o você dá um tranco no senhor, significa que o poder patriarcal é diminuído? Os meninos se acham do tamanho que são os próprios pais, quando o poder da autoridade do pai deve sobrepujar sempre a vontade do filho? Eu não vejo essa questão na linguística, na palavra, no pronome de tratamento. Eu não vejo que seja só nisso. Não é que A senhora fala nas atitudes. eu chamar de senhor, que é um pronome de tratamento, ou você, que é uma forma de se comunicar. Isso
Eu vejo mais em questão do diálogo, do comportamento em si. Se a família entrou em acordo e o pai concorda que o filho pode chamá-lo de você, mas tem aquele respeito para com ele, não vejo problema nenhum. O que eu vejo hoje é que o diálogo se distanciou. Hoje as crianças, os jovens, eles têm muitos amigos no celular, nos Instagrams, nos TikToks e outras plataformas digitais e poucos amigos próximos e principalmente a não amizade com seus pais. Então não tem mais, poucas famílias têm esse diálogo de sentar, de conversar, de dialogar. E nisso eu não vejo o problema no pronome, da forma de tratar, Uhum. mas eu vejo que é esse distanciamento das A famílias, senhora defende né? diálogo maior dentro de casa, é isso? Muito precisa. Precisa. Eu sou a favor de que nós retornemos àqueles momentos em que os pais, ou não só os pais, mas aqueles que cuidam. Nós temos hoje famílias, nós A estudamos agora. confraternização familiar, na hora do Exatamente. almoço. Exatamente. Por exemplo, nós estudamos psicoterapia de famílias. Então, hoje não existe mais família. Nós falamos famílias, porque existem N modelos de famílias, não é? Então, essas famílias, da sua composição, não importa como, mas o diálogo precisa acontecer. Sentar à mesa para comer, perguntar como foi o seu dia, como você está indo na escola, como é que acontece lá, como é que está a sua matéria, se está em dia suas tarefas. Você tomou banho hoje, menino? Você se alimentou hoje? Então, são coisas tão simples, tão pequenas, que que dá uma importância tão grande. Inclusive, Aurimar, as crianças se sentem, elas têm um senso da pertença, que nós trabalhamos na psicologia. O senso da pertença. Quando há essa troca, quando há é como se fosse uma prestação de contas, né? Uhum. Entre aspas, uma prestação de contas. Como foi seu dia hoje, filho? Você que se alimentou bem? Como é que foi na escola? E a tarefa, como é que está? Então, esse momento. E outra coisa também, a questão da escuta empática. Porque tem pais que perguntam por perguntar também, só para cumprir tabela. Aí eu perguntei, mas esse olho, né, esse tete a tete, esse olho no olho, é pegar o caderno da criança, tocar na criança. Tem criança que é sinestésica, ela quer ser tocada pelo pai, pela mãe, né, de uma forma respeitosa, claro. Mas eu percebo que as crianças elas querem pertencer, ter o senso de pertencimento. E isso para elas, essas perguntas, é como se fosse assim: olha, eu estou sendo amada. Alguém está Uhum. se preocupando comigo. Professora, quando acontecem fatos dessa natureza que a senhora narra aqui, Uhum. os tempos mudaram? Os homens mudaram os tempos? Ou as duas coisas? As duas coisas. Começaram por onde essa mudança? Começou por onde? As duas coisas aconteceram. Lá pelo século XVIII, a criança era um adulto em miniatura. Ou seja, ela vestia como criança, como adulto, e ela era obrigada a agir como adulto. Aí nós vamos entrar um pouquinho na literatura aqui, no Brasil, quando o Monteiro Lobato começou a escrever com personagens que falavam com as crianças. Antes os livros não eram dessa forma. Aí o Monteiro Lobato olhou e percebeu que precisava de literatura na linguagem da criança. Então colocou bichinhos falando, né? Colocou várias personagens O para próprio Sítio do interagir. Pica-Pau Amarelo tinha muito disso, né? Exatamente. Então, nós percebemos aí uma infância em que as crianças tinham mais contato com os animais, com a natureza, tinha mais contato com o simples, brincava com o pé no chão. Vamos lembrar da nossa época, Uhum. subia em árvore, tomava banho em rio. Eram brincadeiras de socialização. E aí nós percebemos que com o avanço da tecnologia, com o avanço das massas, não é? Que aí nós percebemos que lá atrás as pessoas tinham muito a questão do agropastoril. Então, muitas pessoas na roça. Aí houve o que? O êxodo rural. O povo Uhum. deixou da roça, vão para a cidade. A cidade é Uhum. melhor e chega na cidade, cadê a estrutura?
não é? Uhum. Então, essa mudança histórica, ela já vem acontecendo há muito tempo. Agora, o boom da internet é que, na minha opinião, Rimar, é que causou mais distanciamento, porque aqui nós temos N contatos, mas e o contato de você sentar e tomar um suco? Eu falo suco porque eu não bebo, aí cada um bebe o que gosta. Um suco, tomar um sorvete com uma pessoa só para conversar. Então, os tempos mudaram e os homens mudaram os tempos. Então, eu vejo, na minha opinião, que houve há essa dicotomia e essa importância do homem nesse contexto de buscar uma melhora, de sair do seu habitat e ir para grandes centros e Uhum. ele se perder nisso tudo porque não tinha estrutura. E também eu percebo que os homens, através da tecnologia, afastou. A tecnologia é boa e eu gosto. Não sei se você é Eu também fã. gosto. Não, não Eu sou resisto ao novo, eu fã. gosto também. Eu também, eu sou fã de tecnologia. Eu quero aprender tudo, quero conhecer as plataformas, só que eu parcimoniosamente. Professor, eu quero ainda trazer essa discussão para dentro de casa, quando o diálogo acaba falindo e, consequentemente, os papais delegam esse poder que é deles, ou seja, para babá ou para a secretária do lar, enfim, e sem nenhum demérito a nenhuma delas, mas pai tem que criar filho. Exato. Eu E aí, concordo. quando acontecem Concordo. essas situações, ou ele delega para babá ou para a secretária, Uhum, e na segunda hipótese ele manda para a escola, exato. quando o papel da escola não é esse. Qual Exato. é a sua visão sobre isso? Eu amo essa pergunta. Eu amo essa pergunta. Agora vamos fazer uma defesa aqui da importância das babás, da importância de quem cuida das crianças. E às vezes eu até fico feliz que existam essas duas personagens dentro de casa. O mais cruel, Orimar, eu de repente tem alguém até nos assistindo e concorde comigo, é quando os pais não delegam para ninguém essa responsabilidade e deixam as crianças à vontade por si próprias. Aí o mais velho cuida do menor, o mais velho tenta cuidar da sua forma e a criança fica vulnerável. Eu tenho encontrado muitas crianças vulneráveis. Vulneráveis. Inclusive, um dia desse, alguém me ligou e disse assim: Olha, eu ainda não almocei. Isso eram quase 3 horas da tarde. Eu falei: cadê sua família? Cadê Fulano? Se você não chamar, eu vou comunicar ao conselho tutelar. Professora, Entendeu? eu li um artigo no qual a professora dizia assim, não sei se a senhora lembra desse artigo: eu não sou tia, eu sou professora. Uhum, A tia não está imbuída do propósito que eu tenho agora, uhum, de educar você, de dar o melhor do meu esforço para uhum. você aprender a ser alguém. Sim. Portanto, eu não sou tia, eu sou professora. O Uhum. que a senhora diz disso? Eu já vi muito essa discussão em torno dessa nomenclatura atribuída ao professor da sala. Agora vamos fazer aqui uma É porque a figura análise. do mestre antigamente era esplendia na sala de aula, né? O mestre era o, né? Era a autoridade. Autoridade. Inclusive na China, nos países asiáticos, o profissional da educação, Arimar, é o que Reverenciado, mais reverenciado. ganha. É o que mais ganha. Eles têm um salário É maravilhoso. porque Agora, dele decorrem as sim, outras sim. profissões. Agora deixa eu te contar. Para ser professor de ensino básico, contando dos pequenininhos que vão aprender a ler, tem que ser mestre. Quem ensina os pequenininhos a lerem, no mínimo, tem que ser mestres. Tem que ter o nível de mestrado para ensinar. E eles ganham muito bem. E a única autoridade, fora o imperador, que são reverenciados onde eles estão. Agora eu quero São muito explorar respeitosos. o lado da psicologia. Eu gostaria de Ok. saber como a psicologia pode contribuir para melhorar o processo de aprendizagem nas Uau! escolas. Eu sou, agora eu vou defender. São duas paixões que eu tenho. Tenho Uhum. várias, mas a educação e a psicologia são meus pontos assim preferidos. Então eu vejo assim, em relação psicologicamente à tia que você havia me perguntado. As crianças, quando estão na primeira etapa, do primeiro aninho até o quinto, elas chamam a professora, que é uma só dentro da sala, de tia.
Porque ela sai de casa pequenininha, do aconchego da sua família, vai para a sala de aula com 30 meninos juntos, 25, 30 crianças. Então, o modelo de autoridade para elas é a tia, é a professora. E o que acontece? Quando vai para o quinto ano, sexto aninho, que é o segunda etapa, do sexto ao nono, o que acontece? 6, 7 professores. E aí eles querem chamar de tia. Alguns colegas se sentem incomodados com isso. Mas psicologicamente, para a criança, é uma ruptura muito grande, Arimar. Ela chega ali, tem 7 professores, 48 minutos de aula, 50, sai, entra outro, sai, troca de professor. Então, para ela é tia. Né? Particularmente, eu nunca me incomodei com isso. Como é que a Então, psicologia contribui para né? isso? Então, o profissional precisa dialogar primeiro, conversar com essa criança, Começando pelo diálogo. né? O diálogo é primordial em quaisquer níveis de relacionamentos. Não tem como se relacionar com qualquer nível de profissional, aluno, professor, modelos de autoridades, patrão, não existe se não for pelo diálogo. Então, minha orientação é: dialogue com essa criança de uma forma carinhosa, respeitosa e vai se distanciando da figura de tia e brotando a figura do professor. Eu nunca me importei, Arimar, de verdade. Eu dei aula na base aérea, não tem muito tempo, e tinha major, pessoas com muito mais idade do que eu chamava de tia Sil. Tá tudo certo. Oi, tia Sil, tô aqui. E eles eram mais de idade do que eu, major, coronel, eu dava aula para eles. Então, tem pessoas que se incomodam. Perfeito, tudo bem. Agora, eu não. Não me incomodo de ser chamada de tia, não. Professor, eu quero sair da aprendizagem agora Ok, vamos e lá. quero falar sobre os principais desafios emocionais que afetam esta garotada dentro da sala de aula. Uau, E o hoje professor pode efetivamente detectá-lo se ele não tiver o preparo necessário? só pergunta boa. Eu estou amando esse podcast, pode opinar. Só pergunta imprescindível, importante de se comentar aqui. Aurimar, uma das coisas que a gente tem percebido dentro da sala de aula é a questão da TAG. Transtorno da ansiedade generalizada é uma delas. Transtorno obsessivo compulsivo é o TOC, a gente detecta na sala de aula. Bipolaridade também, que é comportamentos antagônicos. Então, tem vários transtornos que nós temos encontrado. E também a questão do autismo, do espectro do autismo, também dentro de sala de aula. E o profissional da educação, muitas vezes, ele não tem todo o aparato psicológico ou até mesmo teórico para lidar com tamanha demanda. Então, é aí que entra a figura do psicólogo. A importância dele estar ali para dialogar com esse professor, dar algumas orientações, palestras, direcionar essas crianças para um psicólogo clínico, um especialista, porque o psicólogo da escola, Arimar, é uma especialização específica. O ideal seria, então, né? que cada escola tivesse um profissional da psicologia Uau, para é um poder sonho. ofertar ao alunado o aprendizado e, consequentemente, melhorar a sua É um cabeça? sonho isso, é um sonho. Tem até lei. Tem até uma lei que já foi aprovada que dá a necessidade desse profissional dentro da sala de aula. Precisa ter. Só que nós trabalhamos com o ideal e o que é real. Então, o real não tem. Toda escola não tem, em algumas escolas tem. Só que eu vejo que na ausência dele, um psicopedagogo pode trabalhar, nós temos muitos nas escolas. O orientador educacional, toda escola, mas existe o SOI, Serviço de Orientação Educacional. E esse orientador, ele acolhe essas crianças Mas não também. seria a hora, professora, só abrindo um parênteses na sua Sim. colocação, do professor ficar atento ao comportamento da criança? Ah, sim. No momento em que ele exterioriza o que ele está sentindo, o professor fica atento. Aquele garoto chegou triste. Aquele garoto chegou, como diria antigamente, acabrunhado na sala de Acabrunhado. aula. Aquele garoto está disperso, não está Fechado. prestando atenção.
Será que não seria hora do professor ter esse feeling para Uhum. poder observar que ali ele poderia agir e dali para diante ele começar a Entendi. resolução de um problema? Entendi. Esse primeiro acolhimento, Aurimar, já é prático, já é uma prátice da escola, principalmente aqui. Eu vou falar pelo ambiente que eu estou mais próximo, que é o ambiente de Porto Velho. Então, as escolas já têm mais esse preparo nesse sentido de acolhimento e dirigir para onde é que essa criança deve ir, né? Para a orientação educacional. Então, o orientador ele tem acesso à comunidade, Mas ele está pronto para isso na né? escola? Ele está preparado Eu não para digo, dar aquela precisa, olhada sacada? Olha, esse garoto não está bem. precisa. Eu vejo que além do preparo teórico, é a questão da sensibilidade, Arimar, de perceber. A sensibilidade de olhar, saber que dentro de uma sala com 40 alunos tem um ali que não está legal, Mas né? também vai passar por uma outra situação, o preparo do professor. Precisa, nós O precisamos professor, mais. por excelência, ele já está. É Esses tarimbado, né? atributos Ele é já estão tarimbado. compondo seu ser. É. Agora, aquele que vai para a sala de aula pelo salário, Uhum, esse não vai com aquela obrigação de ficar olhando uhum, atento uhum. às nuances da sala de aula, Não. do próprio dia a dia do Aí garoto. nós vamos falar o seguinte: existem professores e professores. E aí subo a discussão um pouquinho mais acima. Eu estive num encontro na Google do Brasil, lá em São Paulo, na Faria Lima. Isso já tem o quê? 2 anos. E nós fomos discutir lá o quê? Eu fui discutir formação, que à época eu era gerente de formação de professores, e fomos discutir a questão da academia, da graduação, da formação continuada e da questão da vocação. Nós precisamos repensar a academia, Orimar. Academia, como é que essa academia forma esses profissionais que vão para a sala de aula, que é o que você falou. Muitos vão pelo salário, ou alguns vão pelo salário, é fato, vão mesmo, que não queriam nem estar ali. E para esses eu digo, saia logo. Saia rápido, quanto mais rápido você sair, melhor. Faça uma outra faculdade, eu já estou indo para a terceira, apesar de ser apaixonado por sala de aula. E a minha família até brinca comigo. Minhas filhas, mamãe, a senhora vai para a faculdade da aula, para a sala de aula, não está bem, volta mais feliz do que tudo, porque eu amo dar aula. Eu É gosto uma disso. excelência do ensino, né? Eu gosto disso, esse Professora, ambiente. a senhora lembra que antigamente, eu volto a frisar novamente aqui, a figura do mestre esplendia na sala de aula, eu volto a frisar usando o mesmo termo, era Sim, autoridade. era. E não tinha esse negócio tio, coisa não, era Não, não professor, era era professor, professor. era, E aquela figura era meio que substituta do papai, era. da mamãe na sala de aula. Mas hoje o alunado quebra a cara de professor, arrebenta com tudo, joga livro, joga tudo, enfim. Pois é, eu quero agora falar da inteligência emocional. Uau, bom. Como é que o poder público, as secretarias de educação do estado e do município devem se preparar ou preparar seus profissionais para identificar esses garotos que estão se desviando, têm comportamento ruim e que não pode, que amanhã acaba contaminando o restante. Ele fez, o garoto achou bonito, vai fazer também. E a figura do mestre, eles jogam na lata do lixo. Uhum. A violência tem crescido em todos os níveis, todos os âmbitos, eu tenho percebido, e principalmente contra professores dentro da sala de aula. É lamentável isso, mas eu já vi relatos e já li também de colegas de serem espancados, colegas de serem agredidos. E o que, que a gente percebe isso? A gente volta lá atrás e diz o seguinte: quem educou essa criança? Como é que esse jovem ele foi construído dessa maneira, com essa agressividade? Aí entra a inteligência emocional de quem? Do profissional da sala, que já está saturado, com muitas Mas não aulas, está numa isso carga no currículo horária, escolar, né? né? Não, que eu não conheço nenhuma academia, eu não conheço, pode ser que exista, alguma academia que tenha no seu currículo, na sua ementa, Uhum. inteligência emocional, que tenha uma grade que trabalhe isso. Eu, quando fiz a Isso era graduação, importantíssimo, né, eu professor? fiz psicologia eu fiz psicologia da educação.
Eu não fiz nada, eu estudei a história da psicologia dentro da educação, mas não tinha nenhuma matéria que trabalhasse com inteligência emocional, que é o que nós chamamos aqui do soft skills e o hard skills. Hard skills é tudo que eu tenho de conhecimento acadêmico, desde quando eu comecei. Hard skills. E o soft skills é a capacidade que eu tenho de gerenciar as minhas emoções. Juntando os dois, nós chamamos de quê? Power skills, que é uma Professora, capacidade equânime. Eu uhum, tenho um know-how de conhecimento, eu tenho um intelecto muito bom, não é? Eu tenho um currículo impecável, mas eu tenho uma inteligência emocional que condiz com aquilo. compatível. E o que que acontece hoje? Muitos colegas têm, se você olhar o currículo, é impecável. Tem um currículo maravilhoso. Só que você coloca ele dentro de uma sala de aula, ele não consegue gerenciar a sua emoção e muito menos de 30 alunos que estão ali na sua frente, que está ali para receber de você. Aí você fala da figura desse profissional que enche a sala. Ó que coisa linda. Para encher a sala, Arimar, o professor precisa se preparar. Aí alguns vão para a sala de aula, não levam um livro. Aí eu sei tudo de cabeça. Como, Orimar? Sei tudo de cabeça, mas não tem um programa, uma organização. Aí o aluno já começa a olhar, faz perguntas que deixa o professor em maus lençóis, porque ele não sabe responder, não é dentro da sua própria matéria. Então nós não vamos saber de tudo de fato, né? Mas Professora, a gente vai tentando ajudar e responder como eu quero pode. ainda tratar dessa questão da inteligência emocional Sim. para que quem está nos assistindo agora, o papai ou a mamãe que está nos assistindo agora, possa flagrar em casa alguns sinais que seus filhos deu Uhum. do que ele não está andando dentro do tráfego, digamos assim, da normalidade. Uhum. Ele começou a dar sinais. Quais são os principais sinais que os papais devem ficar atentos? Primeiro de tudo, Orimar, precisa estar em contato com esses meninos, com seus filhos, para perceber qualquer mudança de comportamento. Está muito trancado no quarto? O que que ele está fazendo lá sozinho? Com quem que ele está conversando na internet? Está andando com aqueles, como é que a gente chama? Aqueles capuz que coloca, Uhum. Capuz, aqueles né? roupão, um É. roupão, agasalho, Uhum. tampado até aqui, tampa ali, olha, vê se tem algum corte, se está automutilando, Uhum. né? Chama para almoçar, não fica com a família, está sempre longe de tudo, Redil. não sorri muito, não conversa muito, não é? Tudo é equilíbrio. Eu gosto da Bíblia em Tiago que fala um pouco aqui, um pouco aqui. Então esse equilíbrio precisa existir. Um é muito calado, também não falante demais, porque o calado reflete alguma coisa Mas negativa nesse passo, ou, então, professor, os papais não né? deveriam estabelecer um diálogo mais Sim, próximo com os sim, com professores, certeza. com a direção da Com escola? certeza. Saindo do âmbito escolar, os pais precisam visitar a escola dos seus filhos. Precisa ir lá, prestar atenção, olhar as suas notas, olhar, perguntar como é que está o comportamento, porque o professor da sala, se não todos percebem, mas alguém vai perceber e vai avisar para a supervisão da escola, para o SOI, que é o Serviço de Orientação. Esse SOI liga para os pais precisam estar mais perto da escola, caminhar juntos, porque a responsabilidade do todo não é da escola, igual nós falamos no início aqui. A responsabilidade de educar é dos filhos. E de ensinar os conteúdos que hoje a gente fala objeto de conhecimento, por Uhum. conta da BNCC, que é a base comum, ele precisa ter tempo para isso. Aurima, eu assisti uma entrevista essa semana, eu fiquei estarrecida, que no Brasil, nessa pesquisa, é o terceiro lugar que menos dá aula no mundo. É o país que menos dá aula. Foi feita uma pesquisa, eu tenho ela aqui. E o pesquisador, ele fala o seguinte, que 20 minutos, em média, o professor fica tentando acalmar os alunos para depois começar a ensinar. E quando ele começa a ensinar, que a gente nem fala ensinar hoje, né? O Uhum. professor, ele não ensina, ele media conhecimento.
né? Não é mais aquele que ensina, hoje é uma outra roupagem, ele é o mediador dos conhecimentos, ele intermedia, não é? Porque ele não sabe tudo, o aluno já traz um cabedal de conhecimento, um know-how de conhecimento, então ele media. E aí o professor da sala fica 20 minutos acalmando, fazendo aquele volta calma, para poder começar o que ele trouxe, a matéria, o conteúdo, o objeto conhecimento que ele trouxe para a Professora, se sala. a senhora Isso olhar, é por muito exemplo, no triste. retrovisor da sua vida escolar, quando criança, quando adulta, quando já saindo da fase da adolescência, já para entrar na idade adulta, e a senhora observar hoje o aprendizado de ontem com o aprendizado de hoje e, consequentemente, as mudanças que ocorreram nesse período, a senhora é saudosista? Uau! Eu posso dizer que sou. E você, talvez alguém vai até discordar de mim, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu não troco meu magistério por nenhum curso de graduação hoje de uma faculdade. Eu fiz magistério. Fiz 3 anos de magistério, era metodologia, era didática da língua portuguesa, era didática de estudos sociais, que nem existe mais. Eu estudei educação moral e cívica, OSPB, eu estudei todas essas coisas. Eu não troco meu magistério. Professora, as crenças das gerações mais antigas com essa geração de hoje, por exemplo, elas ainda são relevantes para os jovens? Ô, Rimar, vamos pensar aqui, será que existe crença hoje nessa juventude? Eu tenho minhas dúvidas. No que essa juventude acredita hoje? Eu não vou colocar todos no mesmo pacote, mas boa parte dessa juventude, no que elas acreditam? Quando você pega um TikTok da vida, que se você a plataforma existe e tudo bem, tá tudo certo. Mas eu me prestar um papel de ficar ali um tempão, ensinando o quê, mostrando o quê, que crença é essa que eu tenho? Então, resguardando as nossas crenças do passado, crença no futuro, crença no casamento, crença nos mais velhos, Uhum. respeito aos mais velhos, não é? Hoje, né, crença nas instituições. Então, o cenário que nós nos encontramos hoje há de se pensar no que estamos acreditando e no que podemos acreditar. Essa semana eu estive em contato com uma pessoa e ela disse assim: eu estou com saudade da minha mãe. Aí eu percebi que ela não estava com saudade da mãe, ela estava com saudade de mãe. Entendeu a Uhum, diferença? uhum, Com saudade de mãe, uhum. porque a figura que ela tinha não representava aquilo que ela Entendi, precisava. entendi. E aí, que crença tem esses jovens, se eles não têm um referencial, uma Professor, autoridade, um ídolo nacional que eles possam olhar, uau, esse aí, né? O jovem, um líder jovem, né? Estão surgindo alguns agora, tenho percebido, mas por um certo tempo a juventude ficou meio órfã disso, né? professora, Do como é que os modelo. papais hoje, a seu ver, eles podem então lidar com a pressão de criar filhos tão diferente da geração que eles foram criados? Precisa estudar. Coisa que ninguém gosta de fazer, né, ler. Eu estou aqui nesse espaço maravilhoso. Quando eu vi uma estante lotada de livros, falei: olha, estou no meu ambiente. Amei. Eu nunca fui no estúdio com tantos livros e sugestivos. Então, os pais precisam estudar e conhecer os seus Quais filhos. são as grandes Precisam. diferenças entre as gerações atuais? O que a gente pode dizer, por exemplo, de principais características delas? Tem como definir essa geração? Tem sim. Como é que se define? Primeiro, a impaciência. A geração de hoje é a geração impaciente. Eles não têm paciência para esperar, para construir, para maturar as coisas. Tudo é muito rápido. O sanduíche já vem pronto, né? O leitinho já coloca um Toddy, já está tudo pronto. Não tem que tirar leite, não tem que. Não é que nós estamos aqui pregando ou defendendo que a criança tem que ir lá para o curral, não é isso. É uma figura de linguagem, é uma metáfora aqui, na verdade. As crianças de hoje, elas não conseguem, não foram ensinadas.
Eu não vou culpabilizar os pequenos, porque tem um adulto que gerou essa criança. Eles não foram ensinados a ouvir não. Sempre ouvindo sim. E uma coisa que os pais fazem muito errado, e eu confesso que até Dá eu tudo pro fiz, filho. e até confesso que eu fiz isso, é sempre elogiar. E você é perfeito, você é o mais lindo, você é isso, você é a princesa Estraga, da né? mamãe. E se for Você na casa da vovó, então, aí... aí que estragou mesmo. E aí a criança vai para a escola e chega lá e sabe que ela não é a mais inteligente. Ela não é a mais linda. Então, as crianças não foram ensinadas. E esse choque de geração, de uma geração que esperava mais, que tinha mais paciência, que ficava numa fila de orelhão para fazer uma ligação no sol quente. Hoje nós temos o quê? Na palma da mão, as crianças pequenas já estão Mas, aqui professora, não está usando, na né? hora também da escola ajudar essa garotada a desenvolver habilidades para lidar com o estresse e, consequentemente, gerenciar a crise no momento que ela se estabeleça? Olha, eu vejo que essa não é a prioridade da escola, mas ela faz isso. Não é prioridade dela, que a prioridade eu vou defender sempre, porque eu estive lá por 16 anos em sala de aula. Aí, como diz os pedagogos, eu conheço o chão da escola, trabalhando manhã, tarde e noite, tendo alunos de todas as, né, as classes, de todas as idades. Eu trabalhei numa sala de EJA, da Educação de Jovens e Adultos, que eu dava aula para a mãe, para a avó e de manhã para a filha. Então, era 3 gerações que eu trabalhava, né? Mas os professores, eles fazem Eles isso. fazem isso, né? Eu não vou dizer todos, porque eu acho que essa premissa universal, todos, é muito ampla, mas boa parte dos colegas, eles tentam gerenciar isso, como eu falei, né? 20 minutos tentando voltar à calma, para depois começar a ensinar. Uma coisa que poderia começar em casa, os pais Uhum. sentarem com seus filhos, bater aquele papo saudável, tomar um café ou um chá feito de cidreira com biscoito, ou então tomar um sorvete bem baratinho, mas para estar junto com essas Uhum. crianças. Eu li uma reportagem também esses dias que os pais estão voltando, estão sentindo essa necessidade de serem pais. Professora, esse controle da sala de aula, estamos já chegando ao finalzinho do podcast Pode Opinar, Tá certo. e eu me lembro da minha época de faculdade, tinha um professor que quando a gente estava na bagunça, ele parava, aí chegava até a gente, escuta, eu posso continuar a aula? Aquilo era um balde de água, todo mundo ficava e ele continuava do jeito que ele queria. Eu estou falando de controle emocional. Ele parava a sala e a sala, pela própria autoridade dele, acabava respeitando. Mas nós estamos chegando ao final desse bate-papo extraordinário. Eu tenho sempre a honra de receber e, consequentemente, entrevistar a professora Silvânia Gregório, que já virou minha parceira nos programas de rádio e agora no podcast Pode Opinar. Professora, eu quero agradecer a senhora e pedir à senhora para tecer suas considerações finais. Prazer enorme. Falar de educação, falar da psicologia, são 2 áreas que eu amo, pesquiso, leio muito, e eu quero dizer assim que nem tudo está perdido. Você que está em casa assistindo, nem tudo está perdido. Há sempre tempo de recomeçar. Há sempre um novo dia que se começa com novas oportunidades. Então, busque conversar com seu filho, sua filha, seja amigo dos seus filhos, de uma certa forma que você não perca o respeito. E o profissional da sala também precisa ter essa empatia, precisa ter esse olhar, talvez eu diria um olhar clínico, de perceber que os nossos jovens, eles estão carentes também. Eles precisam de um modelo de autoridade, de alguém para ouvi-los. E no mais, muito grata pelo convite e estamos aí. Espero que nossa entrevista vá alcançar bastante pessoas e que seja algo bem prazeroso de se escutar. Obrigada. Nós agradecemos também. Estamos chegando ao final da edição de hoje do podcast Pode Opinar. Eu fico agradecido e honrado pela sua audiência. Convido você para outra oportunidade de estarmos aqui novamente. Muito obrigado. Até lá.